queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite, parabenizar o governo do Estado do Paraná e o governador Requião por essa iniciativa. Seguramente essa crise é uma crise tão profunda que muitos seminários serão feitos, muitos livros serão escritos, teses, artigos, mas é importante que a gente aprofunde o diagnóstico no tempo que nós estamos vivendo, para que a gente possa formular políticas capazes de enfrentar o que seguramente é a maior crise da nossa geração. Acho que o único parâmetro de comparação com o que nós estamos vivendo é a crise de 1929. E em 29 nós tivemos um desemprego nos Estados Unidos de 25%. Mas não foi em 29, foi praticamente ao longo de todos os anos 30. O PIB físico americano só voltou a ser semelhante a 29 em 1938. E o PIB real só foi maior que 29 em 1939. Portanto, foram 10 anos de uma crise com consequências sociais, econômicas, políticas muito profundas. É evidente que o New Deal, a teoria geral do Keynes, a partir de 34, o New Deal e o governo Roosevelt começam a fomentar novas políticas econômicas que iniciam o esboço da saída da crise, mas ela foi uma crise muito profunda, muito prolongada e também com consequências muito importantes para a própria sociedade brasileira. Eu quero apresentar alguns dados para reforçar um pouco essa perspectiva. Do meu ponto de vista, no entanto, esta crise, diferente de 29, pode ter um impacto amenizado se nós tivermos uma coordenação de política econômica global e se tivermos ações, eu diria, sincronizadas entre os bancos centrais e os governos, e algum esboço nesta direção começa a acontecer. Eu diria que a crise ela começa a se configurar entre 2000 e 2006, com a configuração da chamada bolha imobiliária ou pirâmide invertida, um processo de especulação sem limite, quer dizer, todo o ideário do consenso de Washington neoliberal, que vai naufragar com essa crise, inspirava uma visão de desregulamentação total do sistema financeiro, não havia transparência, não havia prudência, não havia controle, e isso vai levando a uma engenharia financeira sem limites. É verdade que nesse período aqui, até 2007, o PIB per capita internacional cresce 3,2%. Nos últimos 4 anos, o PIB mundial cresce mais de 4,5%, quase 5% em média, portanto, muito acima da tendência histórica das últimas décadas, mas gera um processo de especulação sem qualquer controle e que vai desembocar numa grave crise de crédito imobiliário. Quero lembrar, para aqueles que acham que a crise não era previsível, ou que são obras recentes que falaram da crise, em fevereiro de 2007, o HSBC já tinha publicado em balanço um prejuízo de 10 bilhões de dólares com operações subprime. Portanto, os sinais já tinham bancos quebrando no começo de 2007. A crise ela vem se arrastando como uma crise imobiliária. É verdade que, durante todo esse período, a economia brasileira não é atingida, porque nós não tínhamos nenhum envolvimento com esse movimento, mas atinge a União Europeia, a Europa e atinge o Japão. A crise se transforma numa crise de crédito, numa crise